todos, para que a gente mentalize a figura de nosso querido Mestre Jesus, para que Ele nos dê a esperança de dias melhores, a coragem para enfrentar a nós mesmos diante das dificuldades que são colocadas em nossos caminhos, que possamos sentir o amor dessa ilustre figura a nos representar e acompanhar dia a dia, que a gente possa amar os nossos amigos, os nossos inimigos e todos aqueles que cruzam o nosso caminho nessa caminhada redentora e nativa que é a atual reencarnação. Que a espiritualidade amiga dessa casa, que preparou o ambiente, que nos preparou para ouvir as verdades da fé que irá ser transmitida na data de hoje, possa ressoar nos nossos corações, para que a nossa vida fique mais leve, com a certeza da existência do nosso Criador. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Tá fraco. Só os desencarnados responderam. De novo? Boa noite. Boa noite. Agora sim. Agora sim, estamos animados. Parece que não jantamos ainda. Então vamos dar início. Vamos dar início ao nosso estudo da noite. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições que a doutrina espírita nos proporciona. E vamos agradecer a casa que nos acolhe, que está de portas abertas, que nos proporciona esses momentos de reflexão. Então o tema da noite, nós vamos fazer um estudo hoje, é o poder da fé, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Na passagem em que transcreve o Evangelho de Mateus, quando Jesus cura aquele menino que estava com um espírito obsessor. Então Jesus estava descendo do monte, que ele tinha ocorrido a transfiguração, estava no Monte Tabor, e ele desce do monte e encontra uma multidão aguardando ele. Lucas diz que é no dia seguinte, é na manhã seguinte que ele desce. Mateus não nos esclarece, mas fala que havia uma multidão aguardando. E aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o a teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiveres a fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então o que nós vemos aqui, nessa passagem do Evangelho de Mateus, que nós podemos dividir em duas partes. Primeiramente, a primeira parte é quando Jesus cura o menino, que o pai traz o menino, dizendo que o menino era lunático e que os discípulos não puderam curá-lo. E Jesus cura a criança, dizendo que expulsou, tirou dele o demônio. E numa segunda parte tem a explicação que Jesus
fala aos discípulos, né, quando os discípulos perguntam, e Jesus responde. Então, nessa primeira parte, o que nós podemos perceber é que o pai dessa criança, ele procura Jesus para curar. Ele vai até Jesus, se ajoelha. Então, aqui é uma demonstração de fé, né? Em outras passagens, nós vemos quando Jesus cura as pessoas, quando ele cura os leprosos, ou no caso da mulher com hemorragia, que ele diz: tua fé te curou. Então, não basta apenas a força, a energia, a capacidade que Jesus tinha, mas precisava da fé das pessoas. Ele deixa isso bem claro, em várias passagens. Então aqui, Mateus fala que aquela criança era lunático. Lunático, né, na expressão da época, seria uma pessoa que estava com algum transtorno mental, uma pessoa que estava fora de si, pessoa que não tinha seu juízo perfeito. E ele dizia que muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Ou seja, que aquela criança, aquele filho, não tinha capacidade de agir por si só. Então nós vemos aqui, que a doutrina espírita nos esclarece, que era uma pessoa que estava num grau máximo da obsessão, numa subjugação, porque ele não tinha controle das próprias ações. O espírito obsessor é que controlava totalmente essa pessoa. Por isso é que o pai aí diz, quando chega até Jesus, e diz que o filho sofre muito. Então, Jesus, na passagem aqui que o Mateus nos diz, que Jesus repreende o demônio que saiu dele. Você vê que essa palavra demônio, em grego, significa espírito, algo imaterial. Demon, em grego, é algo que estava fora da matéria, algo além da matéria, seria um espírito para nós. E as religiões tradicionais traduzem isso como algo maléfico, o espírito do mal, mas para os gregos da época não tinham essa conotação, era apenas algo imaterial, era um espírito, podia ser bom ou mal. Tanto é que Sócrates, muitas vezes, ele nos fala, através de Platão, nos fala que ele ouvia o seu daimon, o seu demônio, ou seja, ele ouvia o seu anjo da guarda, seu mestre, seu gênio bom, seu bom gênio, depende da tradução. Então, o que nós percebemos aqui é que a fé daquele pai que levou a criança até Jesus fez com que Jesus curasse, expulsasse o demônio, ou seja, tirasse aquele espírito obsessor que estava junto com aquela criança. E vamos definir, já para o início, o que é fé. Paulo, na carta aos Hebreus, nos fala que a fé consiste na firme confiança, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Definição de Paulo. Podemos dizer também que a fé é uma força interior que nos sustenta nos momentos difíceis e que nos dá esperança no futuro. Uma outra definição. Também podemos dizer que fé é a convicção profunda e inabalável em algo maior do que nós mesmos. Ela nos dá coragem para enfrentar os desafios e nos mantém firmes, mesmo diante das adversidades. Então, o que nós podemos concluir com essas três definições é que fé é essa força, é algo que nós temos em nós, que nos dá plena confiança, que nos dá uma plena convicção de algo maior que nós, algo além das nossas próprias forças, das nossas próprias capacidades. Então, fé é diferente de crença, diferente de crer, porque crer, você nem sempre está convicto daquilo, nem sempre tem um conhecimento pleno daquilo que você crê. E
crer, mudando as circunstâncias da vida, mudando as circunstâncias do mundo, das experiências que nós passamos, nós podemos descrer. Mas não existe esse prefixo de retirar, de tirar, de subtrair alguma coisa de fé. Tem? Na palavra fé eu posso utilizar esse prefixo? Não tem como. Então aquela pessoa que tem a fé firme, não tem como voltar atrás. A partir do momento que adquirimos essa convicção, essa força interior que nos sustenta, a partir daquele momento somos fortes. Não há como voltar. No caso da crença, não, porque a crença é baseada no verbo acreditar, né? Dar crédito a alguma coisa. Eu posso acreditar agora e no momento seguinte eu posso desacreditar, não acreditar mais. Não acredito mais em determinada pessoa, não acredito mais em determinada ideia filosófica, em determinada ideia religiosa. Quantas pessoas alteram de grupos religiosos porque acaba perdendo a crença naquilo que está sendo ensinado, ou naquilo que está sendo propagado naquele grupo. Então, quando a pessoa começa a raciocinar, começa a pensar, começa a utilizar a inteligência em determinados assuntos, você pode mudar a sua convicção, mudar a sua crença. Até Galileu, a Terra era que movia em torno do Sol, ou o Sol que movia em torno da Terra. Não era isso? Era uma crença. Todos acreditavam naquilo e não tinha como alguém contestar. Mas aí veio a ciência e as evoluções, Copérnico, Galileu, até Galileu, e provou que não, que é o contrário, que a Terra é que gira em torno do Sol. Embora em 2021 ainda tem gente que não acredita ainda nisso, mas aí é questão de crença, questão de crer, de acreditar. Então, na segunda passagem, na segunda parte desse ensinamento de Jesus, do Evangelho de Mateus, é quando os discípulos chegam até Jesus e perguntam por que eles não conseguiram curar aquele menino. E o que Jesus fala? Por causa da vossa pouca fé. Então, apesar deles estarem junto com Jesus, aprendendo, tendo as lições, vendo os exemplos, muito mais do que outros, mas assim mesmo, naquele momento, eles ainda não tinham essa convicção formada, eles não tinham essa força da fé que fazia com que operasse os ditos milagres que Jesus fazia. Não conseguiam fazer todos aqueles prodígios que Jesus fazia. Mais tarde, depois, eles também conseguiram, tiveram a capacidade. Nós temos os relatos que muitos dos discípulos de Jesus fizeram muitos milagres, ditos milagres. Então Jesus liberta aquela criança do espírito obsessor, simplesmente impondo as mãos e transmitindo a sua energia. Então aquela criança ficou curada, ficou livre daquele espírito que a estava atormentando. E aquele espírito? Nós retiramos o espírito, e o que acontece com o espírito? Nada, não acontece nada. A gente não pode simplesmente tirar e deixar aquele espírito. Não seria caridade, né? Não seria uma falta de amor? Será que Jesus deixou aquele espírito livre, solto? Muito provavelmente não, né? Nós sabemos que todos têm o amparo divino. Então, provavelmente, aquele espírito foi recolhido, foi amparado e também teve o seu tratamento
na pátria espiritual. Não temos relatos, mas é isso que deduz o nosso estudo da doutrina espírita, que nada fica em desamparo e que Deus ampara todos os seus filhos. E que o mal, por si só, ele não existe. A maldade, os espíritos maus, espíritos endurecidos, são aqueles que ainda não aprenderam a amar, que estão doentes da alma, precisa de um tratamento. Então, muito provavelmente, também foi amparado. Amparou-se a criança, mas também esse espírito, também muito provavelmente foi amparado. Senão, seria a gente acreditar que Deus não é amor, né? Seria uma falta de amor da parte de Deus deixar um dos seus filhos sem amparo. Então, quando essa ação vem desse esforço de uma pessoa, quando nós agimos com fé, com confiança, a partir dos ensinos de Jesus, da plena confiança em Deus, nós temos ao nosso lado os espíritos bons e elevados que irão nos ajudar. Então, somando essa energia da nossa fé e do nosso trabalho com a energia e a capacidade dos espíritos superiores, isso faz com que nós consigamos fazer tudo aquilo que Jesus fez: curar os doentes, amparar os enfermos, expulsar os ditos demônios, libertar as pessoas. Isso é consequência de uma lei natural, não é nada milagroso, não é nada fora da natureza. Então, a doutrina espírita vem e nos esclarece a esse respeito. Tem uma conjugação de força, o trabalho nosso, a nossa fé, juntamente com o trabalho dos espíritos superiores do plano espiritual, para que a gente consiga aí fazer, operar esses fenômenos que nós vemos muitas vezes nas casas espíritas, e não só, né? Em outras religiões também. Mas o estudo aprofundado de como se dá esse intercâmbio, como se dá esse trabalho e como essas energias fluem, apenas a doutrina espírita é que vem, estuda e nos dá essa base de estudo e de convicção, que muitas vezes em outras organizações religiosas ou filosóficas a gente vê apenas como algo milagroso ou algo espetacular, um fenômeno, mas não há um estudo e uma explicação lógica a respeito que a doutrina espírita nos traz. Então a fé nos proporciona uma paz interior, uma esperança e um propósito. Ela nos ajuda a superar os medos e as incertezas, fortalecendo a nossa resiliência e a determinação diante das dificuldades da vida. Para que a gente possa enfrentar essas dificuldades, se nós tivermos fé, uma fé firme, fica muito mais fácil. Nós conseguimos passar pelos problemas e pelas dificuldades com um pouco mais de tranquilidade, não perdendo a calma e não perdendo a paciência, para não arrumar mais um outro problema. Além de se não se resolve, mais um. Porque, na verdade, eu vos digo, se tiveres a fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Foi essa a explicação que Jesus deu aos discípulos. Então Jesus nos diz que quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes que tem, ela cabe na ponta da mão, na pontinha aqui do dedo, muito pequena essa capacidade, uma fé pequena, terá a capacidade de remover montanhas. Com isso, ele nos faz refletir, porque nós, muitas vezes, seres humanos, nós ainda somos um tanto descrentes frente às dificuldades da vida. Quando nós passamos pelos percalços, pelas dificuldades, pelos problemas, a primeira coisa que a gente pergunta é: por quê? Por que comigo? Deus esqueceu de mim? Será? Naqueles momentos.
Somos seres humanos, então nós ainda temos esses momentos de fraqueza. Então nós, na hora da prova, muitas vezes nós temos a teoria, o estudo, mas na hora da prova é a dificuldade, é onde nós fraquejamos. Então, se nós tivéssemos uma fé pequenininha, isso seria a força onde nós poderíamos enfrentar essas dificuldades com mais tranquilidade, com a paz interior, com uma esperança que a fé nos dá de que o futuro será melhor, que tudo se resolve, que nada é eterno, tudo muda. Então, é necessário deixar claro que as montanhas, aqui que Jesus nos fala, está simbolizando os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Essas são as montanhas que nós temos que enfrentar e que Jesus nos fala que se nós tivermos a fé pequenininha que for, essas montanhas, desses problemas, dessas limitações, serão superadas. Não que elas não vão mais existir na nossa vida, mas serão superadas. Então Jesus deixa claro esse poder, esse sentimento que nós falamos, nós dizemos, temos que ter fé, temos fé, mas é muito pouco compreendido e muito pouco praticado. Então nós precisamos saber usar essa fé. Então aí nós temos 2 pontos, né? Usar e praticar. Porque se nós tivermos uma fé apenas de contemplação, nada vai nos trazer de útil, nada vai nos trazer de bom. Nós precisamos pôr em prática todos esses ensinamentos que nós temos. E tendo fé e confiança de que realmente teremos um resultado concreto daquilo que nós almejamos. No livro A Construção do Amor, ou Psicografia de Chico Xavier, o Emmanuel nos fala que a semente microscópica, minúscula, né? A minúscula semente de mostarda nos fala que ela desaparece no chão da terra, como se fosse inútil e desprezível, mas ela não fica inerte ali, ela não se sente abandonada, ela germina e produz uma árvore que irá produzir inúmeros frutos. Então, nem o brilho do diamante, nem a cintilação do ouro, nem a sedução da prata, a aristocracia do mármore, em que tantas vezes nós procuramos a ilusão do poder que a morte arrebata e modifica, mas sim, nós temos que procurar viver com a humildade de um grão de mostarda, que arrojado à solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir e cooperar na extensão da glória de Deus. Então esse é o exemplo que Jesus nos trouxe com o grão de mostarda. Temos que saber florescer, saber utilizar a fé para produzir, para dar frutos, como aquele grãozinho da semente, que ela confia nas suas potencialidades e ela produz os frutos. Então a fé propicia a coragem para enfrentar as tormentas e as dificuldades da vida, numa frase da Joana de Ângeles. Então, diante dos desafios, a fé nos mantém firmes, nos ajuda a encontrar o significado e as lições valiosas nas situações mais difíceis. Ela é a força que nos impulsiona para seguir em frente. E as montanhas que barram o caminho de quem trabalha para o progresso, não só individual, mas de toda a humanidade. E quais são essas montanhas e essas barreiras no nosso caminho? Nós podemos enumerar algumas, né? São as nossas dificuldades que nós temos na vida. Nós passamos por inúmeras dificuldades em vários campos da nossa existência, dificuldades materiais, financeiras, de saúde, dificuldades de relacionamento, dificuldades no trabalho, na vida em geral. Nós encontramos também muitas
resistência. A resistência nossa, muitas vezes, de mudar e de aceitar algo novo, diferente, de tentar ver as circunstâncias de uma outra maneira, sobre um outro ponto de vista, e enfrentamos também as resistências do meio, né? As resistências do grupo em que nós vivemos. Às vezes temos uma atividade a ser feita e encontramos diversas resistências, temos que vencer. Nós temos que tentar superar a montanha da má vontade. Muitas vezes nós temos má vontade de fazer determinadas coisas. Uma palavra interessante, coisa, né? Serve para tudo. Quando você não sabe uma palavra, você usa coisa, resolveu o problema. Então, para nós enfrentarmos e para nós resolvermos determinados atos na nossa vida, determinadas circunstâncias ou problemas, muitas vezes nós temos a convicção de que maneira nós temos que agir. Mas, por que nós não fazemos? Muitas vezes por má vontade. Nós estamos um tanto acomodados no nosso cantinho e não temos aquela vontade firme de mudar, de alterar. E vivemos também dentro de algumas bolhas de preconceito. É um preconceito tanto de raça, de cor, de religião, preconceitos de ideias filosóficas. Tudo isso são situações que nos causam resistência. Nós não queremos mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver o mundo. Muitas vezes por interesse. O interesse material é outra grande montanha na nossa vida que nós temos que superar. Temos que escalar as montanhas para poder ver um panorama melhor da onde podemos enxergar. E tudo isso é fruto de um egoísmo, das nossas paixões orgulhosas, que nos faz ficar muitas vezes presos a determinadas circunstâncias. Às vezes estamos vivendo problemas na nossa vida, dificuldades, mas nós já estamos tão acostumados com aquilo, tão acostumados a reclamar, a queixar, a ficar lamuriando, né? Se sentindo um coitadinho, sendo o centro das atenções por sofrer, que se a gente vencer aquela dificuldade, sair, nós vamos perder isso aí, vamos deixar de ser o centro das atenções. Nós não conhecemos pessoas assim? Quando você pergunta, como é que você vai? Tudo bem? A pessoa fica meia hora falando dos problemas e das dificuldades. A pessoa gosta de ficar nessa. Então a pessoa essas resistências que nós temos em tentar ver o mundo de uma outra maneira. E um pouco que Jesus disse, um pouco de falta de fé. Falta de fé no futuro, falta de fé em Deus, falta de fé nas suas potencialidades. Mas para isso, para nós termos esse potencial, esse poder da fé, nós precisamos cultivar a fé. A fé como uma semente que deve ser cultivada no coração, proporcionando coragem e esperança, que ela nos conecta a algo maior e nos dá esperança nos tempos de incerteza. Então, quando nós não temos a fé ou nós vacilamos, nós perdemos essa certeza de que tudo será melhor, de que há uma solução para aquele problema, para aquela dificuldade que nós estamos enfrentando. Então, nós ficamos sem esperança. E isso nos causa mais dor, mais sofrimento e mais problemas. Então, nós temos que cultivar a fé, não é esperar que a fé venha até nós por algum correio ou por uma mensagem de WhatsApp. Não vem. Nós temos que cultivar a fé. Então Deus nos dá todas essas potencialidades da alma como semente. Nós temos que cultivar. Então a fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma e faculta a paciência de saber esperar. Porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza
de chegar ao objetivo visado. Então a fé nos dá essa confiança de que nós estamos trilhando o caminho correto e vamos ter um resultado. No futuro vamos ter um resultado que nós almejamos. Resultado das nossas ações. Uma verdadeira fé se conjuga com a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber ser um simples instrumento da vontade divina. Nada pode sem Deus. Por essa é a razão que os bons espíritos vêm em auxílio. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Aquilo que Jesus fez, quando ele impôs a mão sobre aquela criança e curou-a, como ele fez com outros doentes à época, com o cego, com os leprosos, todas as narrativas que nós temos nos evangelhos, foi isso, é a transmissão do seu poder magnético, do fluido vital, cuja base, se nós formos pensar hoje, que essa energia, esse poder de manipular o fluido mental, de manipular as energias, é uma força que o indivíduo tem. Para você ter uma força ou energia, você precisa ter uma fonte de energia, uma bateria, e essa fonte de energia é a fé, que nos conecta, que nós recebemos essa energia de Deus, da divindade, e conseguimos transmitir no impulso. Então nós, com a nossa fé e com essa capacidade, nós damos um impulso no fluido cósmico universal, que permeia tudo, nessa energia divina, que opera os ditos milagres, algo que nós almejamos. Um exemplo bem prático que nós vemos em toda reunião espírita é os passes. Nós temos aqui o passe, o passista está preparado, conhece o mecanismo e o funcionamento, tendo a sua fé firme e forte, ele consegue transmitir essa energia àquela pessoa que está ali precisando, ou vem aqui à casa espírita em busca de algo, de uma cura, de um alívio aos seus problemas. Então a fé, nós podemos também dizer que nós temos a fé humana e a fé divina. A fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Então todos nós temos essa fé, que é a crença na nossa capacidade de realizar uma tarefa material. Isso é evidente, é lógico. Ninguém começa a fazer alguma coisa, por mais simples que seja, sem ter a esperança de acabar, de fazer. Ninguém começa a fazer qualquer coisa. Vamos fazer um simples café. Ninguém começa a fazer já pensando que vai dar errado, que não vai ter capacidade de terminar, que não vai ter a capacidade de realizar aquela tarefa, por mais simples que seja. Então essa é a fé humana, a fé material, que nós temos a convicção de que nós temos a capacidade de realizar aquela tarefa e chegar ao resultado almejado. Ela deve ser aliada à humildade e à racionalidade, para não se transformar em orgulho. Sentimento esse que nos traz ilusão sobre a nossa personalidade. Quando nós também achamos que sabemos tudo, que temos capacidade de tudo, a gente cai no orgulho. O orgulho de achar que somos melhores que os outros. E nós estamos aqui numa casa espírita estudando um texto evangélico, um texto religioso, podemos concluir que um orgulho religioso é um dos mais perigosos, porque pode nos levar a um fanatismo, que na história da humanidade levou a inúmeras guerras, inúmeras mortes, inúmeras tragédias. Vemos até hoje. Então a fé divina, ela orienta o homem na crença numa força superior a ele.
direciona a capacidade em busca de algo além do material, algo além de nós, que é a religiosidade. Religiosidade, podemos dizer também espiritualidade. Religiosidade nesse sentido, de algo imaterial, algo maior que nós, que nos liga a planos superiores. E ele não nos diz aqui de religião, que religião é algo que os homens coordenam e orientam, e são instituições humanas, falíveis, mas religiosidade é algo além, porque ela vai agregar a caridade, a fraternidade e uma melhoria no interior. Então, a partir do momento que nós temos uma fé firme, uma fé convicta, com confiança em Deus e na espiritualidade maior, isso vai nos proporcionar sermos mais caridosos, é lógico, né? Decorrência lógica daquilo que nós temos, sermos mais fraternos e sermos melhores interiormente. Vamos à reforma íntima que a doutrina espírita nos ensina e nos orienta a batalharmos por ela. Então, a base, o alicerce, vai ser sempre uma fé. Essa fé que vai nos orientar. Então, a fé divina aliada à fé humana vai nos espiritualizar e vai nos direcionar para nós sairmos de nós mesmos em prol de uma coletividade melhor. Porque senão nós ficaremos no individualismo. E aí, com todos os males que o individualismo e o materialismo causam na humanidade até hoje e causa nas pessoas. Causa esse adoecimento da alma, porque nós chegaremos a um ponto de perdermos a esperança, perdemos a fé no futuro. Então a fé nos ensina a sermos gratos, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Ela nos lembra que nós temos uma bênção da nossa vida, da nossa inteligência, de estarmos aqui, que isso nos motiva a compartilhar com quem está ao nosso redor. Então, no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz uma pequena reflexão. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Então, nós estamos aqui, estudando um texto religioso, né? O ensinamento do Mestre Jesus, com os esclarecimentos da doutrina espírita. Então, Emmanuel nos pergunta, qual a finalidade? Por quê? Qual que é a finalidade de nós estarmos aqui? Essa é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos. Porque o trabalho de autoesclarecimento abre novos caminhos à visão espiritual. E a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a nos orientar, através dos obstáculos. Porque ela impulsiona para cima. A fé nos dá, como diz o Emmanuel aqui, nos dá asas para impulsionar para cima. Está lá no livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Então chegamos à conclusão que nós temos uma fé, que ela pode ser uma fé cega ou uma fé racional. A fé cega é aquela que tem a crença sem perguntar os porquê, sem perguntar a finalidade. Eu creio, eu tenho fé nisso, porque está escrito em determinado lugar. Eu tenho fé em algo, eu acredito, eu sigo, porque alguém me disse que é assim. É assim, e não contesta. Essa é a fé cega. Isso lembra a história do lagarto. Todos conhecem a história do lagarto? Não? Um casal recém-casado, o marido falou, vamos fazer para o almoço de domingo um lagarto assado. Aquela carne, um lagarto. Não o bicho. É carne. Aí foi lá, amassou e comprou a peça e vão preparar. Aí falou, vamos preparar. Ele falou, vou preparar como a minha mãe me ensinou, que fica um assado muito gostoso. E começou a preparar a carne, pegou o lagarto, cortou mais ou menos 4 dedos de cada ponta e tirou e jogou fora as pontas.
e assou o lagarto. Aí o marido falou, mas peraí, por que você desperdiçou assim? Tirou as pontas. Falou, não sei, eu aprendi assim, minha mãe me ensinou assim. E aí ele falou, não, mas está errado, alguma coisa está errada, né? Vamos perguntar para ela. Ligou para a mãe. A mãe falou, não, eu fiz assim a minha vida toda, o lagarto. Ele fica bom e tem que ser feito assim, dessa maneira. Mas como? Não, aprendi com a sua avó. Aí, vamos ligar para a avó. Ligou para a avó. Aí a avó falou, não, fiz assim a vida toda. Mas por quê, né? Por que fez assim? Não, sabe o que é, minha filha? É que quando eu casei, nós não tínhamos nada, nós éramos muito pobres, então tinha as peças de carne, aí nós não tínhamos geladeira para guardar, não tinha que assar e comer. E a minha travessa era pequena, então eu tinha que cortar as pontas do lagarto para caber, para poder assar, porque não tinha como guardar, então eu jogava fora. Então isso vem, né? Então é a história do lagarto, né? A gente nunca questiona, como o Emmanuel nos diz ali, qual que é a finalidade? A gente nunca questiona o porquê das coisas. Essa fé cega. A gente nunca questionar o porquê de determinadas situações. Por que está acontecendo isso? Mas por que determinada pessoa falou tal coisa? Por que nós vamos seguir determinada corrente filosófica, determinada corrente política, determinada corrente religiosa? Por quê, né? Senão nós vamos cair na história do lagarto, né? Nós vamos jogar fora uma parte importante porque nós não questionamos. Então a fé cega é essa, e a fé cega nos leva às vezes a sermos fanáticos, né? Perder coisas importantes na vida. Mas a doutrina espírita não nos diz isso. Ela nos ensina que nós temos uma fé racional, uma fé raciocinada, que a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Então, se eu creio em algo, se eu tenho fé em alguma coisa, se eu realmente creio, eu tenho que ter uma perfeita compreensão daquilo que eu creio. Porque se eu não compreender, é mais do que entender, é mais do que estudar, é compreender, saber todas as nuances e as consequências que advêm daquilo. Então, se eu compreendo bem, como diz aqui no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, perfeita compreensão daquilo em que se deve crer, fé raciocinada. Então, para crer não basta ver, é necessário compreender. Podemos ser igual Tomé, que precisou ver para crer. Nós precisamos ver, mas precisamos ver não com os olhos materiais, mas ver no sentido de ver mais longe, enxergar mais longe, compreender, entender e compreender as situações. Então a fé raciocinada, baseada na razão, no conhecimento e nas nossas experiências, tem que ser aberta ao questionamento e ao aprendizado. Aquilo que Descartes nos ensinou lá atrás, lá no século XVI, a dúvida metódica, uma dúvida que nos leva a pensar as situações da nossa vida, não duvidar por duvidar de tudo, sermos céticos, mas uma dúvida que nos leva a conclusões racionais. Então a fé vai nos capacitar a resolver as adversidades e a transformar esses desafios que nós temos na vida em oportunidades de crescimento e aprendizado. A fé nos dá coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Quando nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, e nós entendemos que essas dificuldades, esses problemas, são para o nosso crescimento, mas para isso nós precisamos compreender como se dá e como superar, para que a gente possa realmente transformar essas dificuldades da nossa vida em oportunidades de crescimento. Então nós temos um problema, aprendemos com ele, superamos o problema, saímos mais fortes e mais capacitados. Para quê? Para resolver um problema maior. Parece lógico, mas não é. É assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce, superando as dificuldades.
Para isso nós precisamos movimentar a fé, não só no plano interior, mas no plano exterior também. Como diz Tiago em sua carta: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A fé por si só não vai resolver. Precisamos ter obras, ou seja, precisamos pôr essa fé, essa confiança, essa nossa convicção em movimento, para fazer as nossas atividades do dia a dia, nossas pequenas atividades, tudo que nós temos que fazer, com fé e confiança, e assim poder resolver, bem resolver. Então, para encerrar nossa reflexão, eu tenho um pequeno texto, um pequeno trecho de Joana de Ângeles, do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, quando ele nos fala da fé. Então, a fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Apresenta-se natural e adquirida. No primeiro caso, é espontânea, simples, destituída de reflexão e de exigência racional, característica normal do ser humano. Na segunda acepção, é a conquista do pensamento, que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e manifestar-se. Robustece-se com a experiência dos fatos, tornando-se a base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas do pensamento e da experiência humana. Então a Joana de Ângeles nos fala que nós temos uma fé natural e uma fé adquirida. A fé natural todos nós temos, que ela vem espontaneamente. Nós temos fé sempre em alguma coisa, em algo. Nos estudos aí da antropologia, vê que não teve até hoje nenhuma raça ou tribo, historicamente falando, que não tivesse crença em algo, que não tivesse fé em alguma coisa, além do cotidiano, do material do dia a dia. Então todos seres humanos, desde as épocas primeiras da história aí, que ficaram gravadas, nós temos registros de crença em algo. Não crer em nada não faz parte do ser humano. Isso é natural, característica normal do ser humano. Mas a fé adquirida é aquela que vai além, que trabalha o pensamento, que robustece-se, se fortalece nas experiências dos fatos e nas realizações do pensamento e das experiências humanas. Conforme nós vamos vivendo e passando pelas experiências da vida, a nossa fé vai se fortalecendo. Mas a fé procede também das vivências transatas, quando o espírito enfrentou situações e circunstâncias que foram experienciadas, deixando os resultados dos métodos utilizados para superar. Então nós trazemos as experiências de vidas passadas, que nos ajudam a superar os problemas e dificuldades dessa vida. Por isso que em determinadas situações, algumas pessoas conseguem resolver rapidamente, e outras ficam como que enroscado naquilo. Por quê? Muitas vezes nós temos experiências de já ter vivido determinadas situações análogas, e com isso facilita. Já passamos por determinadas experiências. A fé, no entanto, deve apoiar-se na razão, que perquire, no discernimento, que estabelece as diretrizes comportamentais, a fim de que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. Então, por isso que a doutrina espírita nos ensina a fé raciocinada, pensar e raciocinar, ver as situações, analisar para bem agir, como diz o Emmanuel, na hora que ele pergunta, a nossa finalidade de estarmos aqui, então, para que os nossos comportamentos sejam de acordo com os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Para isso precisamos pensar, raciocinar, meditar e trabalhar, fazer a nossa parte na solução dos problemas na nossa vida, e depois, com o passar do tempo, com as experiências,
conseguimos trabalhar toda a comunidade em torno, mais próximos a nós, a nossa família. Depois vai se ampliando essa esfera de atuação, mas tudo isso baseado nesse alicerce, nessa bateria interna que nós temos, que é a fé. Obrigado pela atenção de todos. Era essa as breves. Daria para a gente fazer um estudo bem longo a respeito, porque o assunto é vasto, mas desse capítulo dá para a gente fazer um resumo nesse sentido. Obrigado pela atenção de todos.